Deus, te glorificamos por essa oportunidade maravilhosa que o Senhor nos deu de estarmos aqui, ó Pai, para ouvir a Tua palavra, para alimentarmos da Tua palavra. Fala conosco, Senhor, essa noite, segundo o Teu querer e a Tua vontade. É o que eu te peço neste momento e te agradeço em nome de Jesus. Por favor, irmãos, tome assento. Quero comunicar aos irmãos que o nosso pastor presidente, ele teve que se ausentar, mas eu acredito que até o final ele vai estar aqui conosco. Está conosco aqui hoje o presbítero Paulo Henrique, vindo ali de Barra do Saí, e ele será o instrumento que Deus vai usar aqui essa noite para falar conosco. Quantos aqui vieram ouvir a voz de Deus? Pode dar um glória a Deus aí. Então, eu já quero convidar aqui o presbítero Paulo Henrique para estar conosco. Nós vamos levantar um clamor, vamos orar aqui agora, e ele já está com a oportunidade para poder trazer a mensagem de Deus. Vem aqui na frente, meu filho. Quero convidar aqui o evangelista Marcelo Zamprogno para fazer essa oração. E abra bem o teu coração aí, porque Deus quer falar conosco. Por favor. Glórias a Deus. Cumprimentamos o povo de Deus com a santa e gloriosa paz do nosso Senhor Jesus. Amém. Oramos e confiamos. Bendito Deus e eterno Pai, nós te louvamos e bendizemos o teu santo e poderoso nome. Meu Deus, nós estamos aqui na tua casa, Pai, para louvar, Pai, e ouvir da tua palavra. Meu Deus, nós queremos, Pai, que o Senhor venha nesta hora, através do teu Espírito Santo, usar o teu Filho como instrumento, como canal de bênção para a tua igreja, para que nós possamos sair daqui fortalecido, que nós possamos sair daqui, meu Deus, cheio da virtude, do poder da tua palavra, para que nós possamos, Pai, receber, Pai, o novo do Senhor nesta noite, para que nós possamos ser alimentados, Pai, saciado pela tua palavra, porque a tua palavra diz que nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Então fica conosco, guarda o teu povo e nos abençoa em nome de Jesus. Noiva do Cordeiro, a paz do Senhor Jesus a todos. Amém. Dá licença, tirar a máscara. Meus amados, graças a Deus que nos dá a vitória por nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, essa rica oportunidade a qual Deus tem nos dado de hoje estarmos aqui reunidos em teu nome para adorá-lo, né? Agradecer a Deus pelo convite do nosso pastor. Bem sei que profetas e homens de Deus há nesta casa. Essa é uma igreja alimentada, é uma igreja saudável, né? Espiritualmente falando, tem palavra, tem oração, é uma igreja edificada, mas Deus olhou
dos céus hoje me abençoou com a oportunidade de estar aqui com os irmãos, né? Adorando o nome do Senhor e sendo útil, de alguma forma, para fazer assim a obra do Senhor. Posso tirar aqui, mano? Nós já não somos assim tão alto, né? Aí o microfone, o pedestal acaba nos escondendo mais ainda, né? Glória a Deus. Meus amados, quando nosso amado pastor nos convidara para aqui estar, o Senhor colocou algo no meu coração e eu quero compartilhar com a igreja nesta noite. Quero trazer aqui um assunto de suma importância para a igreja, um tema atual, um tema importantíssimo, diz respeito à nossa sobrevivência, fala daquilo que nos é necessário, é fundamental. É algo relacionado ao nosso dia a dia. Porém, está diretamente ligado com o nosso futuro, o que será daqui em diante. Para tanto, eu quero convidar os amados que abram as suas Bíblias no Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu Mateus, capítulo de número 11. Evangelho de Mateus, capítulo de número 11. Vamos estar lendo os versículos, até o versículo de número 10. Mateus, capítulo 11, versículo 1 ao versículo de número 10. Para ganhar tempo, meus amados, eu estarei lendo, a igreja apenas acompanha a leitura. A epígrafe do texto diz: a oração dominical. E aconteceu que, estando ele a orar num certo lugar, quando acabou, lhe disse um de seus discípulos: Senhor, ensina-nos a orar, como também João ensinou aos seus discípulos. E ele disse: quando orares, dizei: Pai. Amém? Oh, perdão, meus amados. Desculpa. Ainda é a falta de prática com quatro olhos aqui, né? Lucas, capítulo 11, versículo 1 ao versículo 10. Desculpa, meus amados. Me desculpa. Lucas, capítulo 11, versículo 1 ao versículo 10. Retomamos a leitura, então. E aconteceu que, estando ele a orar num certo lugar, quando acabou, lhe disse um dos seus discípulos: Senhor, ensina-nos a orar, como também João
ensinou os seus discípulos. E ele lhe disse: quando orares, dizei: Pai, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, dai-nos cada dia o nosso pão cotidiano, perdoa-nos os nossos pecados, pois também nós perdoamos a qualquer que nos deve. E não vos conduzas em tentação, mas livra-nos do mal. Disse-lhes também: qual de vós terá um amigo, e se for procurá-lo à meia-noite, lhe disser: amigo, apressa-te, traz-me 3 pães, pois que um amigo me chegou à minha casa, vindo de caminho, e não tenho o que apresentar-lhe. Se ele, respondendo de dentro, disser: não me importunes, já está a porta fechada, e os meus olhos estão comigo na cama, não posso levantar-me para tos dar. Digo-vos que, ainda que se não levante e dar-lhes por ser seu amigo, levantar-se-á, todavia, por causa da importunação, e lhe darás tudo o que houver mister. Eu vos digo a vós: pedi e dar-se-vos-á, buscai e achareis, bati e abri-se-vos-á, porque qualquer que pede, recebe, e quem busca, acha, e quem bate, se abrir-se-lhe-á. Amém? Meus amados, podem assentar, já foi orado. Corroborando com a oração do irmão e crendo na majestosa presença do Senhor e de sua vontade, estarmos aqui nessa noite junto com a igreja. E quando nos reunimos em nome de Jesus, a Bíblia é bem clara em dizer que o Senhor se faz presente. E quando o Senhor se faz presente, nós sabemos muito bem que a nossa vida ela é mudada, a nossa vida ela é edificada, a nossa fé ela é fortalecida, a nossa esperança ela é rejuvenescida, porque é para isso que o Senhor subiu ao madeiro, depois do que foi lido introdutoriamente aqui, passou por todos aqueles momentos de aflição, de angústia e de dor, subiu ao madeiro e ali derramou seu sangue por amor de mim, por amor de nós, não para que vivêssemos uma vida fraca, uma vida apática, uma vida de derrota, mas a subida de Cristo ao madeiro, o Senhor que estava na cruz do meio, nos traz então a revelação, e essa revelação que nós guardamos nos nossos corações, e todos os dias, ao amanhecer do dia, nós nos levantamos, nos prosseguimos para a nossa caminhada, para o nosso combate cotidiano, sabendo que o Senhor está conosco, que maior é o que está conosco do que as adversidades que estão lá fora, que maior é o que está conosco do que as lutas que virão. Porque a Bíblia é muito clara que nós não seremos retirados, ou não nos colocaremos como alguém indiferente
as adversidades, mas elas virão, mas louvado seja o nome do Senhor, porque virão as lutas, virão as provas, virão as tentações, mas nós somos mais do que vencedores em Cristo Jesus. Glória a Deus. Meus amados, o tema que eu tirei para meditar com os irmãos nessa noite, como disse já anteriormente, é um tema de suma importância para a igreja. É um tema que diz respeito à nossa vida. É um tema que diz respeito à nossa necessidade. Ora, falar de oração é abrir mão de uma falsa segurança. Falar de oração é sair da caverna do nosso achismo, daquilo que entendemos como vida, e receber o convite do nosso amigo fiel, o bem-amado Jesus Cristo, e dar a mão a Ele, e caminhar junto com Ele na rota, na caminhada, no propósito, na chamada que o Senhor nos chamou. Quando falamos de oração, nós falamos de nos despirmos daquilo que colocamos sobre os nossos ombros como instrumentos capazes de resolver, de solucionar, de garantir qualquer que seja o resultado para a nossa vida. Ao contrário disso, é nos despojarmos diante ao Senhor, é nos prostrarmos diante do Eterno e reconhecer que sem Ele nada podemos fazer, que é junto dEle, é com Ele, é vivendo nele, é servindo a Ele, é adorando a Ele, é junto com Ele que nós iremos alcançar aquilo que o Senhor preparou para nós. O texto que nós lemos é um dos textos que fala sobre a oração. Mateus, capítulo número 6, quando ele vai falar sobre a oração sacerdotal, o evangelista ali, ele é mais claro, ele é mais conciso, ele é mais detalhado com relação a essa oração. Mas eu entendo que o Dr. Lucas, quando escreve esse texto, Jesus estava aqui ensinando, como sempre, oportunamente, ensinando aos seus discípulos acerca de algo fundamental. Ele inicia então esses versículos e a seguir já insere a parábola do amigo importuno, que posteriormente nós estaremos aqui trabalhando, quando Jesus traz a ideia da necessidade de viver uma vida de oração. E nós sabemos muito bem, pela Bíblia, nós sabemos que a oração não é algo que foi implantado filosoficamente, não. Nós sabemos que a oração não é algo que o homem, por algum capricho, inseriu dentro da cultura judaica ou de qualquer movimento religioso. Nós sabemos muito bem que a origem da oração, ela não é humana. A origem da oração, ela não é carnal. Nós sabemos pela Bíblia Sagrada que a origem da oração, ela é espiritual. Quando nós começamos a ler a Bíblia Sagrada, nós entendemos que o homem, desde o início da sua história, desde a história da humanidade, Deus, quando criou o homem, dotou o homem ou inseriu no homem um vácuo, algo que viesse levar ao homem a necessariamente buscar a presença do Senhor, a necessariamente, obrigatoriamente
obrigatoriamente perguntar quem é, aonde está, por quê e o que o Senhor fará. Quando nós olhamos para a Bíblia, já trabalhando essa ideia da origem espiritual da oração, o salmista, no capítulo Salmo de número 141, versículo de número 2, o salmista vai nos dizer que a oração, ou quando nós oramos a Deus, é como o sacerdote quando pega o seu incenso e eleva diante ao Senhor. Nós sabemos que o sacrifício sacerdotal, dentro deles existia a questão do sacrifício oferecido por incenso. E quando ali o sacerdote se apresentava diante do Senhor, ele pegava aquele instrumento e diante da presença do Senhor oferecia ali como cheiro suave. O salmista, quando trabalha o Salmo de número 141, ele está querendo nos dizer que a oração é algo que está diretamente ligado à vida, à essência do homem, à vida de Deus. Então, quando eu falo de oração, meus amados irmãos, eu falo da essência divina de Deus dentro de nós. Quando nós nos prostramos de joelho, quando nós nos voltamos para buscar a presença do Senhor, é a vida de Deus que está sendo emanada e transferida para os nossos corações. Quando nós nos prostramos diante do Senhor e começamos a derramar em lágrimas, e começamos a clamar ao Senhor em súplicas, em rogos, em oração, isso nos leva a identificar com a vida de Deus em nós. Orar é ter vida espiritual. E quando eu falo de vida, a vida ela é um elemento único. A nossa vida ela é tanto material quanto é espiritual. Nós vivemos uma vida aqui na terra materialmente, mas quando nós aceitamos a Cristo e recebemos o Evangelho como palavra única e suficiente, nós entendemos que agora nós não vivemos meramente como um mortal. Nós temos um compromisso nos céus. Quando eu falo de viver uma vida material e espiritual, é como andarmos sobre um espelho. Ora, andar sobre o espelho é refletir algo sobre nós. O que eu vivo aqui na terra é o reflexo que se dirige aos céus. A minha vida aqui na terra será refletida como um espelho aos céus. A Bíblia nos fala que Satanás, conhecendo dessas coisas, quando Paulo estava ali pregando acerca do Evangelho de Jesus, e alguns farsantes estavam tentando também se inserir no meio e se dizerem, se mostrar como tal, Satanás diz: olha, Paulo eu conheço, Jesus eu conheço, porque a vida que Paulo vivia aqui na terra, ela refletia nos céus, porque a vida que Jesus vivia aqui na terra, mesmo sendo homem, era ela refletida nos céus. Então, quando nós falamos de vida, nós falamos de vida material e de vida espiritual. Jesus, certa feita, disse, já foi citado aqui nessa noite, não só de pão viverá o homem, mas de toda
Não só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra de Deus. Ora, Jesus falou que não só de pão viverá o homem, mas Jesus comeu pão. O que é que Jesus está querendo dizer? Que independente da vida que estamos vivendo, escute, eu me refiro ao cotidiano da vida, à necessidade da vida, ao dia a dia. O que fizermos aqui na terra refletirá no céu. Escute, olha a diferença. Os homens aí fora, os seres humanos normais aí fora, aqueles que não conhecem o Evangelho, que não estão caminhando com o Senhor, eles não estão preocupados com a vida como reflexo nos céus. Mas nós não. Exemplo disso é quando nós vamos fazer uma refeição. Para tanto, o texto que nós lemos, o pão nosso de cada dia. Para nós que servimos a Deus aqui, preocupado com como é que está a nossa vida nos céus. Para nós que servimos ao Senhor aqui nessa terra, preocupado como é que está chegando diante de Deus, assim como no exemplo do episódio da vida de Jó, o nosso testemunho diante dos céus. Nós, quando chegamos à mesa e que vamos ali pegar o pão e que vamos ali nos alimentar, nós fazemos diferente do mundo aí fora. Nós pegamos o pão e agradecemos. Nós elevamos a Deus. É simples. É só um comer o pão. É só um partilhar a alimentação. Mas nós entendemos que a nossa vida, ela não é só material, a nossa vida também ela é espiritual. E quando o crente vive uma vida de oração, tudo para ele na sua vida, mesmo que seja cotidiano, ele consegue transformar isso em algo espiritual, e assim como o incenso que chega suave diante das narinas do Senhor. É o crente que quando recebe o salário mínimo, enquanto muitos aí fora estão reclamando da política, estão questionando os porquê. Porque não consigo, porque não tenho, porque não alcanço. Mas o crente que ora é diferente. O crente que ora, ele vai chegar no final do mês. Ele vai pegar o seu salário mínimo. Ele vai esquecer das dívidas, por enquanto. Ele vai deixar de lado um pouquinho a dívida. A primeira coisa que vai vir à sua mente é o dízimo. E aí então ele vai pegar aquele salário pequeno, que para muitos aí não significa nada e até maldição. Ele vai levar os céus e vai dizer: muito obrigado, Senhor. Eu te adoro por este pouco. Porque a Bíblia diz que na vida daquele que ora, na vida daquele que é fiel, o pouco se transforma em muito. Oh, aleluia. A vida do crente de oração, ele vive uma vida aqui na terra, mas tudo que passa pela vida dele e segue o canal e segue o caminho da oração é transformado como incenso e chega suave diante da narina do Eterno. Glória a Deus. É tudo, meus amados, que fazemos. O apóstolo Paulo diz: olha,
Tudo o que façamos, façamos para a glória do Senhor. Façamos para a glória do Senhor. A oração, ela é espiritual, porque nos mantém em contato divinamente com o eterno. A origem da oração, porque Ele é a fonte. Deus é a fonte desta oração. Deus é a fonte deste elemento. Para tanto, existe uma teologia específica para esse tema, teologia prática da oração. É algo importantíssimo. Deus é a fonte, Deus é a vida, Deus não é o canal. Deus é a fonte, Deus é a origem. Gênesis capítulo número 4. A Bíblia vai nos dizer que depois do episódio de Caim e Abel, um dos filhos de Sete, chamado Enos, começa, diz o texto, a partir dali, a invocar o nome do Senhor. A história nos apresenta um episódio trágico ocorrido anteriormente. Mas o texto é claro em dizer que a partir dali começou então o homem a invocar, a buscar a Deus com o coração voltado para o eterno. Mas há um paradoxo aqui. Porque quando vamos observar o texto a seguir, e o contexto e a história a seguir, o que vem após o homem iniciar uma busca de oração, uma busca de relacionamento com Deus, é paradoxal, porque nós começaremos a ver os desastres, a derrocada da humanidade, a depravação da humanidade. Ora, o texto não está por acaso aqui. O texto está para nos apresentar que, embora a oração é algo que originou no coração de Deus, o desejo de manifestar o homem, e o homem, através do manto da oração, se apresentar a Deus, porque oração é isso, oração é uma necessidade, é uma busca do homem de subir de encontro a Deus, e Deus voluntariamente, por sua misericórdia, desce de encontro ao homem. Embora nós começamos a ver no texto uma devastação, uma derrota em termos de caráter, de moralidade no homem, o texto está claro em dizer que não eram todos, mas poucos, mas aqueles poucos que buscavam a Deus em sinceridade, em oração, Deus se revelava a ele. Para tanto, nós vamos ver alguns personagens da Bíblia. Ora, Abraão descobriu que pelo caminho da oração, aquilo que parecia impossível para ele, Deus era capaz de tornar possível. Quando Deus chama Abraão sai da sua parentela. E quando o Senhor revela a Abraão ali, visualmente, um dos seus propósitos para a vida de Abraão: Abraão, olhe para os céus. O que tu vês? E Abraão diz: eu vejo um céu estrelado. Depois Deus leva Abraão
numa visão espiritual, para que Abraão contemplasse as areias da praia. Abraão não estava à beira do mar, pastor Messias. Mas Deus disse: Abraão, o que vês? É Deus falando para Abraão: Abraão, se permaneceres, se buscares, se estiveres comigo, se relacionares comigo, o que é impossível fazer, contar as estrelas, o que é impossível fazer, contar a areia do mar, eu sou poderoso suficientemente para fazer acontecer em você. Abraão, de você eu farei uma grandíssima nação. Através da oração, Abraão descobre que Deus é um Deus capaz de realizar coisas impossíveis. Para Jacó, a oração era a capacidade, ou era a prova em meio à luta de buscar algo específico de Deus para a sua vida. Ora, oração é uma luta. Oração é batalha. Quando nós nos prostramos diante do Senhor para buscar a sua face, nós estamos convidando o Senhor para junto de nós a enfrentar uma batalha. Jacó, então, pelo mistério da oração, busca em Deus, e ali batalha com o anjo, até o amanhecer, porque Jacó sabia que dependeria de uma luta a busca daquilo que Deus estava permitindo para ele. Era identificado. A resposta de Deus ali era exclusiva para Jacó, mas precisava batalhar. Mas precisava lutar. Quantos de nós, muitas das vezes, não conseguimos alcançar porque ainda não entendemos que há coisas no mundo espiritual que só se vence pela oração, porque estamos em meio a uma batalha. Uma batalha. E esta batalha, meus amados, não é necessário desembainhar a espada. Nessa batalha, meus queridos, não é necessário erguer o escudo, porque essa batalha ela é específica. Essa batalha é botar o pé para trás, joelho no chão e rosto no pó, como diz a Bíblia Sagrada, porque só assim talvez ainda haja esperança. Aleluia. É batalhar, porque talvez só assim, em meio a esse conflito, a essa batalha, Deus ainda possivelmente responde. Deus responde. Oração para Moisés. Moisés era um homem que se apressava para buscar a Deus. Era um homem que dia a dia se enfrentava com adversidades, com coisas difíceis. Moisés se apressava a buscar a Deus. A oração para Jó era ir em busca daquele que tinha algo escondido, algo oculto, e que somente
ele, segundo o beneplácito da sua vontade, era capaz de o revelar. Foi isso que Jó disse: Senhor, eu conheci o Senhor só de olhos. Mas depois de todo o processo que eu passei com o Senhor, agora eu conheço, eu sei quem é o Senhor. Ele disse anteriormente: o meu Redentor vive, aleluia. E pelo caminho, pela prática da oração, eu sei que nos últimos dias ele se levantará. Oh, aleluia! Orar está convicto de que o Deus que oculta os mistérios, orar é ter a certeza de que Deus que esconde algo que está no seu coração é poderoso para, segundo o seu tempo, revelar aqueles que o buscam em sinceridade. Orar para Abacuque era a inquietação do que, ainda que a figueira não floresça, aleluia. Oração para Abacuque, mesmo envolvido pela situação da impossibilidade, ainda que a figueira não floresça, e que falte tudo, que falte o fruto da vinha, que o fruto da oliveira minta, que aquilo que é normal, os animais pastarem, os animais se alimentarem no pasto, ainda que tudo aquilo que seja provável e improvável não surja. A inquietação no coração do profeta. Ele tinha certeza que Deus se levantaria. Que Deus era capaz de restaurar aquela condição. Que Deus era suficientemente capaz de restaurar aquela situação. Até mesmo o nosso Jesus, o nosso amado Salvador. Oração para Jesus não era só uma manifestação pedagógica. Oração para Jesus não era só um instrumento que lhe servisse como um testemunho ou ensino para outros. Orar para Jesus era reconhecer, era ser submisso ao amor de Deus. Oração para Jesus era se submeter ao amor grandioso de Deus. João capítulo 3, versículo 16. Porque Deus amou o mundo e enviou o seu Filho. Orar para Jesus era estar debaixo, era estar sob e não sobre, era estar sob o amor fiel do seu Senhor, era estar submisso às vontades de Deus sobre a sua vida. Na oração não cabe espaço para petulância. Na oração não existe esse negócio de colocar Deus na parede.
Na oração não existe espaço para arguirmos de Deus uma suposta autoridade de que Deus, por sermos filho, de Deus nos responder ou ter uma obrigatoriedade de nos responder por fazermos parte da sua promessa. Não, oração é ser submisso. Oração é reconhecer que é Deus que faz. É reconhecer que é Deus que pode fazer. Aleluia. É submissão. Amado irmão Rones. E como é difícil para o homem entender esse mistério. Carnalmente, não há possibilidade. Aleluia. Nós vivemos em uma geração, e não é de hoje essa história, de que o homem se acha senhor da sua vida. Ele se acha dono da sua vida. Ele se acha responsável por escrever toda a sua história. É por isso que a igreja é humilhada. É por isso que pessoas utilizam de instrumento de chocarrice, para humilhar a igreja, para denegrir a imagem da igreja, porque o mundo está preso nessa visão hedonista, nessa visão deísta, dessa visão de que quem faz sou eu. O meu futuro será determinado pelo que eu decido. O meu futuro depende do que eu vou decidir. Não, mas a igreja de Cristo Jesus, ela não é assim. A igreja de Cristo Jesus, ela foi comprada pelo sangue do Cordeiro. Ela foi remida pelo Cordeiro. E até que o arrebatamento chegue, até que o Senhor chame a sua igreja para subir, nós estaremos de joelho, submisso, tendo a certeza de que se Deus não fizer, nós não faremos nada, de que se Deus não nos pegar pela mão e de nos levar a alguma coisa, a nossa história termina aqui. Não é nós, é Ele com as suas penas, é Ele pelo seu Espírito, é Ele pela tua vontade, é Ele pela tua palavra, que escreve não só o hoje, mas escreveu o ontem, o hoje, o amanhã e o eternamente. Aleluia! A igreja submissa, ela caminhará vitoriosamente até o dia do arrebatamento. Nós somos submissos ao Cordeiro. Orar é ser submisso ao Senhor. Orar é submeter à vontade eterna de Deus. Quando nós olhamos para o tema oração, nós vamos ver ali no Antigo Testamento alguns princípios claros. Primeiro, oração no Antigo Testamento era o ato de agradecer a Deus.
Oração no Antigo Testamento era o ato de reconhecer e de agradecer ao amor fiel do Senhor. Ora, todas as vezes que Israel se colocava em momentos diversos, está na Bíblia, todas as vezes que Israel se colocava de frente de uma adversidade, Israel então clamava ao Senhor. Israel se voltava para o Eterno, se humilhava, clamava a Ele, pedia a Deus para que Deus agisse em prol do seu povo. A resposta de Deus, o Esad no hebraico de Deus, o amor fiel do Senhor, é aquele amor que o profeta Isaías vai profetizar dizendo que ainda que nós fôssemos lançados em meio ao fogo, ainda que nós fôssemos mergulhados ou estivessem submersos ao oceano, ainda que qualquer coisa viesse de forma abrutativa, de forma brutal contra a nossa vida, o Senhor diz para o povo: tu não estarás sozinho, eu estarei convosco. O profeta Isaías, certa feita, ele compara o amor excede, o amor fiel do Senhor, como o amor da mãe, como o amor até vez simbolizado pela galinha, falando ali da presença de Deus, de estar a todo momento, a qualquer gesto, a qualquer suspiro que uma criança dá, a mãe está pronta para agir, a mãe se levanta para ir de encontro ao filho, para levar aquilo que não o filho quer, mas aquilo que é necessário para o filho. É o amor de Deus, é o amor fiel de Deus. E para tanto o povo entendia que orar era agradecer e honrar a Deus por seu amor fiel. Agradecer e honrar a Deus por seu amor fiel. Mateus capítulo 6 é o texto paralelo a Lucas capítulo 11. E ali, quando nós lemos no Evangelho de Mateus capítulo 6, versículo 9, hoje é estudo, né? A diferença do estudo para a pregação é que nós podemos usufruir bastante dos textos bíblicos. Mateus capítulo 6, versículo 9. Portanto, vós orares assim: Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. A oração que honra a Deus, a oração que reconhece a soberania, a grandeza, o amor fiel de Deus, a oração que honra a Deus, é a oração que reconhece a fonte. Pai nosso que estás no céu. A oração que honra a Deus é a oração que conhece a fonte. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o seu santo nome.
A primeira parte da oração sacerdotal ensinada por Jesus, ela requer, ela cobra. Mateus capítulo 6, Jesus não está implorando. Jesus não está aconselhando. Jesus está orientando e mandando. Vós, quando orares, orais assim. Vós, quando se prostrares, vós, quando decidires, buscais a presença, vós, quando decidires ir de encontro ao Senhor, se relacionar com Deus, mediante ao manto da oração, vós, quando decidires orar, orai assim, honrando aquele que é fiel, honrando aquele que é a fonte, honrando ao Senhor, Pai nosso que estás no céu, adorando. Oração perfeita, ou uma oração biblicamente falando, é uma oração que começa honrando a fonte, honrando a Deus. Aleluia. Aleluia. Pedis e não recebeis, porque pedis mal, diz Tiago. É porque já dobra o joelho e não reconhece a fonte. É porque vai para o chão, mas vai pensando em outras coisas. É porque se prostra, mas esquece que antes de pedir, tem que adorar. Aleluia. Antes de pedir, tem que adorar, irmãos. Pai nosso, Jesus ensinando. Pai. Observe que todas as vezes que Jesus iniciava a sua oração, eu já adianto aqui porque o tempo não vai ser suficiente. Todas as vezes que Jesus iniciava a oração, e Jesus não é como nós, que algumas das vezes queremos colocar regras e queremos enquadrar a nossa oração, criarmos modelo de oração. A oração para Jesus era algo voluntário e natural. Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu João, capítulo 17, versículo 17. O contexto desse capítulo nos apresenta que Jesus estava instruindo os discípulos, porque estava perto a última Páscoa, e consequentemente já estava por prenúncio a sua morte. Jesus então começa a instruir os discípulos acerca de como eles deveriam se portar a partir dali. E no capítulo 17, no versículo 17, aleluia. Oh, aleluia. A partir do versículo 1, Jesus falou essas coisas, e levantando os olhos ao céu, disse:
Pai, chegada a hora é de glorificar. Chegada é a hora, glorifica a teu filho, para que também o teu filho te glorifique a ti, assim como lhe deste poder sobre toda a carne, para que dê a vida eterna a todos quanto lhe deste. A vida eterna é esta, que conheçam a ti só por único Deus, verdadeiro, e a Jesus Cristo, a quem tu enviaste. Eu glorifiquei-te na terra, tendo consumado a obra que me deste a fazer. E agora, glorifica-me tu, ó Pai, junto de ti mesmo, como aquela glória que tinha contigo antes que o mundo existisse. Jesus, oração para Jesus era algo natural. Era algo natural. Era algo espontâneo. Jesus estava andando e de repente ele diante dos discípulos, ele começa a orar a Deus pelos discípulos. Oh Pai, e todas as vezes ele levava a Deus em oração, ele dizia, oh Pai, o reconhecimento da fonte, aleluia. Ele sendo o Senhor, não deixava de primeiro reconhecer a fonte e elevar a Deus aquilo que Deus merece, ser honrado, ser exaltado, ser glorificado. Pai, até mesmo na cruz, no último momento, quando estava prestes a expirar a sua vida, ele clamou, Pai, aleluia. Orar é reconhecer e com isso gerar em nós um espírito gracioso e retribuir e dirigir a Deus ações de graça por reconhecimento do que Deus é, irmãos. É reconhecer o que Deus é. A oração não tem um instrumento e a responsabilidade de só nos revelar o que Deus faz. Mas digo aos irmãos que pela palavra de Deus e pelo Espírito, com o auxílio da oração, Deus nos revela quem Ele é. É pela oração que Deus nos revela quem Ele é. É pelo instrumento da oração, com o auxílio do Espírito Santo e a instrução da palavra de Deus, é que Deus nos revela quem Ele é. E antes de Deus revelar o que Ele faz, necessário vos é Deus se revelar para nós quem Ele é. O Senhor é o meu pastor. Ah, mas o que vem depois? Não, o que vem depois é depois. Nada nos faltará. Aleluia. A condição de resposta de Deus é posterior ao reconhecimento do que Ele é na minha e na sua vida. Adore o Senhor. Quando se prostrar diante de Deus, meus amados, quando se derramar diante de Deus, meus queridos, primeiro comece adorando pelo que Ele é. Primeiro comece adorando pelo que Ele é. Então, os homens de Deus no Antigo Testamento,
Eles tinham a oração como instrumento que lhe levavam a agradecer a Deus, a reconhecer, a honrar a Deus. Segundo, a oração no Antigo Testamento, eu resumi aqui, irmãos. Não quer dizer que isso aqui são pontos findáveis, né? Ou conclusivos. Não, eu resumi aqui. O homem de Deus no Antigo Testamento, quando ele orava, ele entendia que Deus era poderoso para intervir em qualquer situação que eles estivessem passando. Segundo livro de Crônicas, capítulo de número 20, nós temos aqui um episódio de algo terrível que o povo estava sofrendo. A destruição era iminente, o perigo era fatal, era inevitável a derrota. O texto, em resumo, nos fala que alguns reis se reuniram para destruir o povo de Deus. A Bíblia vai nos dizer que Josafá, quando se deparou com aquela situação inevitável, com aquele momento difícil, a Bíblia diz que Josafá se desespera. Josafá entra em conflito consigo mesmo. Ei, isto é normal. Isto cabe a nós se desesperar, chorar, achar que não tem mais jeito, que não há mais solução. Mas o texto nos informa que Josafá sabia que se ele botasse o joelho no chão, começasse a orar, Deus era capaz de intervir naquela situação inevitável. E a Bíblia vai nos dizer que Josafá reúne o povo e então se voltam para Deus e começam a orar e começam a suplicar e colocam diante de Deus a impossibilidade da resolução daquele problema. A partir do versículo 5, o Senhor vai usar alguém e vai dirigir uma voz ao profeta. Em resumo, o Senhor diz: Josafá, não temas. Aleluia. Não perturbe o seu coração. Evangelho de João, capítulo 14, não se turbe o vosso coração. Jesus dizendo: crente em Deus, mas crede também em mim. Josafá, não temas. Vocês não vão precisar desembainhar espada. Vocês não vão precisar nem suar a camisa. Parafraseando o texto, a única coisa que vocês vão precisar, e vocês fizeram, é dobrar o joelho. Josafá, não temas. Essa peleja não é vossa. A oração, ela tem poder de mover os braços de Deus. Não precisarão mover os vossos braços depois de um joelho voltado para o chão, depois de um rosto voltado para o chão. Deus move os seus braços. Não tema, Josafá, essa peleja não é sua, essa peleja não é vossa, essa peleja
é minha, assim diz o Senhor. Aleluia, aleluia. A oração, ela é poderosa para mudar e para agir a mão de Deus em prol de uma mudança de algo inevitável. Inevitável, irmãos. Gênesis capítulo 19. O episódio de Abraão, Ló e Sodoma. Deus já havia determinado. Já havia decretado o juízo. Destruirei Sodoma e Gomorra. Mas a Bíblia diz que o Abraão, homem de Deus, se voltou para Deus em oração, intercedeu em prol do seu sobrinho Ló. E a Bíblia é muito clara. Se lembrou Deus de Abraão. Aleluia. O fogo já estava à porta para descer. Juízo já estava determinado. Mas diz o texto, se lembrou Deus de Abraão. A oração de Abraão fez Deus agir em prol a algo que já estava determinado, e Deus livra Ló daquele juízo determinado para Sodoma e Gomorra. Oração, meus amados. Oração é algo que vai agir, que Deus vai agir na nossa vida, e através de nós. E aquilo, como diz o hino, e aquilo que parece impossível, se tornará possível. Os anais da história nos contam que no período da Segunda Guerra Mundial, a Alemanha já havia se levantado para ir em direção à Inglaterra. Já estavam com o intuito de invadir a Inglaterra, de guerrear, de inferir contra aquela nação o seu juízo. Mas diz a história que a igreja inglesa, a igreja em Inglaterra, se voltaram o rosto para o Senhor. Aleluia! A igreja começou a orar. A igreja começou a buscar a face do Eterno. E diz a Bíblia que Deus agiu, ou melhor dizendo, e diz a história, e a maioria dos homens de Deus que viveram aquela época, eles foram fidedignos, eles foram fiéis, eles foram assertivos em suas palavras, em dizer que foi Deus que mudou aquela história, quando a igreja na Inglaterra botou o rosto no pó e foi buscar a presença do Senhor. Deus é poderoso para, através da oração, desviar movimentos de guerra. Aleluia. Deus é poderoso para, através da oração, Deus abrir portas que nós não imaginamos ser possíveis abrir. Tudo isso pelo benemérito, tudo isso pelo
pelo benefício, tudo isso pela graça da oração. Tudo isso pela graça da oração. Quando Cristo estava na cruz do Calvário, a Bíblia é muito clara em dizer que o véu se rasgou de alto a baixo. Aleluia. Aleluia. Orar não é patente. Orar não é patente, coisas patentes, né? Não está diretamente ligado à Assembleia de Deus. Oh, glória, não está. Orar não é uma ferramenta que é exclusiva de uma determinada denominação. Não. Tanto o episódio do momento da morte de Jesus na cruz, quando a teologia paulina vai nos informar que quando Jesus expirou, Pai, está consumado. A Bíblia diz que o véu se rasgou de alto a baixo. Aleluia. E agora o apóstolo Paulo vai dizer que depois que esse véu se rasgou de alto a baixo, é Deus, pelo benefício do sangue de Cristo, pelo mérito do sangue de Jesus, não é para a placa de igreja, é pelo mérito do sangue de Jesus, é pelo benefício do sangue de Jesus. Paulo diz: ei, tende ousadia agora, só a partir de agora, que ele expirou, o Pai, está consumado. Tende, pois, ousadia quando entrares no lugar santo do santo, depois que o véu se rasgou, Deus dos céus abriu um caminho, um acesso para todo aquele que nele crê, para todo aquele que crer no nome de Jesus e que reconhece o sacrifício salvífico de Jesus, entrar na presença de Deus e pelo benefício do sangue de Jesus, receber de Deus tudo o que Ele preparou. Como diz o apóstolo Paulo, antes que o mundo fosse fundado, Deus preparou toda sorte de bênçãos para aqueles que estão em Cristo Jesus. Aleluia! Aleluia! Em meio à oração, esperarmos de Deus a justiça. Em meio à oração, quando estamos envolvidos em meio a calúnias, a mentiras, é quando nós nos voltamos, pastor Messias, caímos de joelho e recebemos esse benefício, esse mérito dos céus. E dizemos: ô Jeová Tsidkenu, Jeová justiça nossa. Eu posso orar porque eu creio, porque eu tenho certeza e eu posso tomar posse disso. Deus é a minha justiça. Aleluia. Eu tenho a certeza
que Ele pegará em meio à oração nas minhas mãos e me conduzirá a pastos verdejantes e a águas tranquilas. Oh, Jeová Roni, o Senhor é o meu pastor. Aleluia. Irmãos, eu dobro o joelho e tenho a certeza que Deus vai caminhar comigo e vai me levar a caminhos prósperos de promessa. Há águas aonde não há turbulência, aonde não há confusões, são cristalinas. Aleluia. Ele é o meu pastor. Eu posso dobrar o meu joelho e ter a certeza que Jeová é o Senhor que sara, Ele é Rafa. Aleluia, Ele é Nissi. É Ele que mesmo em meio à minha fraqueza, mesmo em meio às minhas limitações, aleluia, é Ele que é a minha bandeira, Ele vai adiante de mim, aleluia, Ele vai adiante de nós, aleluia, não precisa levantar bandeiras de questionamentos, de discórdia, de contenda, eu faço, eu tenho, eu posso, não, Ele é a minha bandeira, Ele vai diante de mim, me garantindo a vitória. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Ele cura, Ele sara. E tudo isso pelo benefício da oração. Tudo isso pelo benefício da oração. Se alguém me perguntasse, irmão Paulo, o que é a oração para você? Oração para mim é um mistério. Já estou aqui caminhando para o fim. Irmãos, oração é um mistério de Deus. Assim como a igreja era um mistério que foi revelado por Deus através do apóstolo Paulo e através de Cristo, esclarecido pelo apóstolo Paulo, a igreja, era este mistério revelado. A oração também é um mistério, irmãos. A oração é um mistério. Ao nos voltar para o texto inicial, é a oração do Pai Nosso. E um dos seus versículos, em Mateus 6:10, se eu não me engano, vai dizer, seja feito a sua assim na terra como no céu. Ora, Deus é um Deus que tem uma vontade. Deus tem propósito. Deus não depende de mim. Deus não depende de nós para atestar, para conferir, para dar veredito, crédito, aval, para ele realizar a sua vontade. Amém? Os irmãos concordam? Deus não depende de mim, pastor. Deus quer realizar algo, Ele não depende de mim. Porque a vontade é dEle. Mas é interessante o texto, né? Uma coisa é eu chegar para os irmãos, que a vontade de Deus seja feita
feito na sua vida. Outra coisa é eu chegar para Deus em meio à oração. Porque a oração é um mistério. Deus, seja feito a tua vontade. Seja feita a tua vontade, assim na terra como é nos céus. Por que a oração é um mistério? Primeiro, porque Deus não depende de nós para realizar os seus propósitos. Deus não depende de nós para realizar a sua vontade. Segundo, Deus, dentro do seu propósito, da sua onisciência, onipresença, onipotência, Deus conhece todas as coisas. Nada está oculto diante dos olhos do Senhor. Mas Filipenses capítulo 4, e versículo 6 a seguir, o apóstolo Paulo vai nos orientar que nós, diante de Deus, apresentemos a Ele as nossas necessidades. Ora, mas Deus não conhece tudo. Deus não sabe de tudo. Para que então ser necessário eu ir diante dele e apresentar as minhas necessidades? Porque a oração, irmãos, escute isso. Oração é a partilha voluntária de Deus da sua vontade em detrimento à busca necessária do homem. Vou explicar. Deus, na sua soberania, tem todo o poder, toda a glória, toda a autoridade. Não depende de nós, mas por meio da oração, Deus partilha conosco a sua vontade. Orar é Deus compartilhar comigo, com você, aquilo que Ele quer fazer em nós e através de nós no mundo. Ele não precisa, mas Ele quer, Ele deseja, Ele almeja. Oh, louvado seja o nome do Senhor. Oração é estar lado a lado com Deus, cooperando com Deus, com aquilo que Ele tem propositalmente preparado para nós e para a terra. Irmãos, veja, entenda o mistério que é este elemento, que é esta graça chamada oração. Deus compartilha comigo e contigo. Mateus capítulo 18, versículo 18 e 19. O que em meu nome, Jesus disse, ligares na terra, será ligado nos céus. Para tanto, lembramos de Daniel. Aleluia. É Deus voluntariamente, irmão Marcelo. É Deus voluntariamente compartilhando conosco. Daniel orou a Deus. Depois que Deus, por intermédio de um sonho, no episódio ali de Nabucodonosor, Deus
em meio à oração do profeta, Deus compartilha, Deus chama Daniel e envolve Daniel naquele mistério. Deus convoca Daniel pelo instrumento da oração e convida Daniel a fazer parte daquele negócio, daquele propósito que Deus tinha para Nabucodonosor e para aquela história da Babilônia. É Deus. É quando nós oramos, meus amados irmãos, e isso é muito prático na vida dos líderes. Especialmente no que diz respeito à obra missionária. Meu Deus. É quando o homem de Deus se coloca de joelho. É quando o homem de Deus vai buscar a Deus em oração. Por causa de alguma situação que está longe da sua compreensão. E o Senhor vai lá e compartilha com ele. E envolve ele. Porque, pastor Valdo, existe tantos crentes apáticos, indiferentes à obra do Senhor. Porque não tem uma vida prática de oração. Porque não tem uma vida prática de oração. O crente que ele é convidado por Deus, pela pessoa bendita do Espírito Santo, a fazer parte dos seus projetos. O crente que ora, ele não consegue ficar parado, pastor Pedro Paulo, porque Deus chama ele e envolve ele nos seus projetos, o que ele tem para vir. É aquele crente que você vai na casa dele, ele não está em casa, você vai procurar ele, convidar ele para ir no churrasco, ele diz, irmão, não tenho tempo, porque está na oração, e crente que anda na oração, ele está envolvido na obra, ele faz parte do projeto, ele é convidado por Deus a fazer parte dos propósitos de Deus. Aleluia. É por isso que nós vemos muitos crentes apáticos na igreja. Chama para fazer, não tem disponibilidade. Chama para trabalhar, não tem ânimo. Mas aquele que ora, aleluia. Aquele que busca Deus, aquele que se volta para Deus, aquele que clama a Deus, aquele que tem uma vida prática de oração. Ei, espere, o Senhor está te convidando. E o Senhor irá te convidar. Deus tem um grande projeto na minha e na sua vida. Aquele que ora, Deus tem agendado projetos para serem executados. Por isso que o crente que ora é um crente que cresce na graça e no conhecimento, porque Deus que é a fonte, Deus que é a essência, Deus que é a fonte da vida, Ele tem muito mistério, Ele tem muita glória, Ele tem muitas bênçãos, Ele tem muitas promessas, e aquele que ora está envolvido, está cheio desses propósitos. Aleluia. Eu encerro a mensagem aqui, o tempo foi importante, mas o coração arde com muitas coisas. Batei e abri-se-vos-á. Pedi e dá-se-vos-á. Buscai e achareis. São elementos presentes na oração. São níveis da oração. Aquele que pede, provavelmente e necessariamente, coisas
que são simples ao nosso dia a dia. Basta pedir. Por exemplo, a Bíblia diz, se querem sabedorias, Tiago, peça a Deus. Deus, quando entende que há elementos que estão diretamente ligados ao nosso caráter e que nos levará em semelhança ao caráter de Deus, Ele dá, é só pedir. É só pedir. Pai, me dá sabedoria. Pai, me santifica. É simples, é necessário. Está diretamente ligado ao que eu sou e como eu devo ser semelhante a Cristo. É só pedir. Bater já é algo mais elevado. Bater já requer um pouquinho de tempo. Apóstolo Paulo bateu 3 vezes. Senhor, que espinho é esse? Que espinho é esse? Eu não entendo esse mistério. Senhor, que espinho é esse? E no final, o Senhor graciosamente responde para ele: Paulo, a minha graça te basta. Bater já exige algo. É você depositar algo. Batei, batei. É você depositar diante do baú celestial aquele incenso suave ao cheiro do Senhor. E no tempo segundo a provisão e vontade de Deus, Deus lhe concede. Bater é buscar segundo o tempo de Deus. Isso é bater. Buscar. Buscar já é algo mais profundo. Já é algo que depende de nós. Já é algo que está diretamente ligado a uma ação inconstante. Sem necessidade de parar, ou seja, necessariamente prosseguir. Paulo em Romanos, ele incessantemente orava a Deus: Deus, permita que eu vá a Roma. Permita que eu vá falar aos meus irmãos ali em Roma. Incessantemente. Buscar a Deus em oração é buscar incessantemente. É várias vezes. Buscando em Deus uma oportunidade. Quem sabe eu prego nessa noite para alguém que está buscando uma oportunidade no ministério. Uma oportunidade de ser um profeta na casa de Deus. Uma oportunidade de ser um missionário. Ei, busca. Busca. Não só pede, não só bate. Busca. Buscar é incessantemente. É insistir. Aleluia. Mas uma coisa é certa. Pedindo, batendo ou buscando, a resposta de Deus, ela é inevitável para a vida daquele que vive uma vida prática de oração. Amém, meus amados? Que Deus abençoe as vossas vidas, que o Espírito Santo fale maior e melhor ao vosso coração.